O Tudo Posso está de volta. Daqui a pouquinho tem o Aaron Hakanishi trazendo pra gente informação sobre o mundo dos famosos. Já vai preparando aí a sua perguntinha, manda pra cá através do nosso WhatsApp 0 operadora 11 94494 5023. O número tá aí, ó, aparecendo na tela para vocês de todo o Brasil. Mas agora o assunto é saúde, saúde das mulheres. E de acordo com um levantamento feito pela médica Melinda Musgrave, uma cirurgiã plástica do Hospital St. Michael, nos Estados Unidos, cerca de 254 mil mulheres precisam retirar parte ou toda a mama por causa do câncer, isso todos os anos. Mas apenas 7% delas reconstroem a área. A explicação seria a falta de informação. Aqui no Brasil tem uma lei, a Lei 12.802, que estabelece a cirurgia imediata reparadora para as mulheres vítimas de câncer de mama, que foi sancionada agora, recentemente, em 2013. Isso significa que a reconstrução das mamas deverá ser feita no mesmo momento cirúrgico da retirada do câncer em hospitais que fazem parte do Sistema Único de Saúde, o famoso SUS. E segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, cerca de 60% das mulheres que não se submetem à reconstrução imediata desistem de fazer o procedimento posteriormente. No entanto, apesar dessa informação que eu acabei de passar para vocês, os questionamentos são muitos. Será que realmente é possível fazer essa reconstrução mamária imediatamente? Esse é apenas um dos questionamentos, mas para responder essa e tantas outras perguntas, nós estamos recebendo aqui o Dr. Leonardo Stella, ele que é médico especialista em cirurgia plástica e cirurgia geral pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Dr. Leonardo, muito bom dia, né? Bom dia. Seja bem-vindo. Aqui Obrigado. ao lado do Dr. Leonardo tem a Fernanda. A Fernanda também já chegou a passar por esse procedimento. Seja bem-vinda, Fernanda. Bom dia. Nós vamos conhecer a história da Fernanda daqui a pouquinho, né? Doutor Leonardo, eu acabei de falar aqui que tem uma lei sancionada recentemente em 2013, né, que garante que essa reconstrução mamária seja imediatamente após a retirada total ou parcial da mama. Mas isso acontece ou não acontece? Eu acho que isso depende muito da ocasião. Depende de como essa doença se apresenta, das condições clínicas dessa paciente, se realmente dá para fazer essa reconstrução. Ela tem um direito, mas precisa ver se esse direito cabe nesse momento, se ela consegue fazer essa reconstrução. A lei garante que sim, mas aí depende de cada paciente, é isso, do histórico de cada paciente. Isso, é isso. precisa ver as condições dela. pra O poder que fazer. faria ela não conseguir fazer? O que no corpo dela, clinicamente você falou, né, doutor? Uma doença que esteja em grau mais avançado, ou a cirurgia da retirada da mama que for muito agressiva, que debilite muito essa paciente, às vezes é interessante que ela se recupere e posteriormente faça essa reconstrução. Perfeito. Agora, da forma como eu retratei aqui também, lá nos Estados Unidos, segundo esse estudo aqui, apenas 7% das mulheres reconstroem a mama, né? E a explicação para isso seria a falta de informação, né? No Brasil, por ser uma lei recente, né, ela já está bastante difundida entre os cirurgiões. Essa informação chega a ser passada para as pacientes, por exemplo, doutor? Eu acredito que deve ser passada, acho que as pessoas procuram realmente, porque hoje está na mídia, tem um acesso fácil pela internet, todo mundo procura como fazer. O problema é que às vezes elas têm medo em fazer. Medo de fazer? Como a doença atinge elas de uma forma psicológica muito importante, elas não se sentem seguras em fazer, às vezes elas querem, não, tira tudo, não quero mais isso. Tá, Elas têm esse medo. Tem um certo receio, é isso? E aí fica pior, né? Assim, psicologicamente a pessoa fica pior. Não é, Fernanda? Como que foi? Como que você decidiu? Foi imediato? Como que foi? Quando foi? Na verdade, quando eu tive o diagnóstico, eu tinha recentemente sido mãe. Minha filhinha tinha 4 meses, eu estava amamentando ainda. Nossa! Então, quando eu tinha um nódulo, aí depois eu percebi que ele modificou. Aí na amamentação, ele endureceu mais, aí eu fui procurando. Aí foi quando eu fui diagnosticada. Nessa parte eu ainda estava amamentando. Aí, a princípio, quando você tem um diagnóstico desse, a minha intenção era tira tudo, que eu não quero mais. Exatamente como o doutor Eu falou. quero ficar curada. Então, esse é o primeiro pensamento que a gente tem. Mas depois não, como mulher, eu fiquei me imaginando, né, da possibilidade, quando eu conversei com um dos médicos, de fazer a reconstrução imediata ou não.
Então aí já foi passando para o outro lado também, né? De como mulher, como autoestima, né? Então, a princípio eu queria ficar livre da doença, mas também tem um outro lado da autoestima, né? Da feminilidade, né? De não Isso. perder isso, né? E De não você está perder feliz hoje? Foi imediato, como o Rafael falou? Você chegou a se ver sem a mama? Não, Não. não. Eu já saí do centro cirúrgico com a Com reconstrução. reconstrução, perfeito. Quer dizer, uma vida praticamente normal. Normal. Seria isso, né, Fernanda? Normal. Tá. Quanto tempo desde o diagnóstico até a cirurgia? Há quanto tempo foi a cirurgia também? Sim, a cirurgia eu fiz em 2013. 2013, 2 anos praticamente, 2 então. anos, Tá. E o praticamente. diagnóstico foi dado quando? Em 2013 Em também. no mesmo ano, então, mesmo é isso? Tá. ano. Então foi praticamente imediato, né? Foi imediato. Doutor, acontece realmente disso, né? Do diagnóstico ser imediato, chegar ao diagnóstico e já no mesmo ano, meses depois, acontecer já a cirurgia? Sim, isso é uma coisa comum. É comum hoje? Porque você tem uma pressa em Aham. retirar o tumor. Tá. Uma coisa que às vezes atrapalha para fazer essa reconstrução é casar o tempo cirúrgico, ou seja, casar a retirada da mama com o tempo do cirurgião plástico, poder atuar, preparar estrategicamente o que ele vai fazer nessa cirurgia. Então, ele precisa ter o horário do cirurgião plástico, tem que ter traçar todas as possibilidades para a reconstrução daquela Porque são mama. duas equipes, não É é? isso Do mesmo, duas oncologista equipes. e é do cirurgião Tá. plástico, que tem que Aham. trabalhar em conjunto, né? É isso mesmo, então, Fernanda, que aconteceu com você, então. Isso Tá. foi. E fica como, Fernanda? Fica como se você não tinha silicone, né? Como que fica? Fica... Na verdade, eu tinha, assim... Ah, você tinha? Você tinha? Eu Ah. tinha feito por estética. Ah, Aham. tá bom. E fica tipo silicone? Fica, Durinho? Porque durinho. põe silicone, doutor? Oi? Põe silicone ou não? Não, você pode colocar uma prótese de silicone, você pode fazer reconstrução só com músculo e gordura da pele. Tá, depende da paciente. Depende da paciente. Quando é feito com reconstrução com músculo, gordura da pele, é da própria paciente, é isso que acontece? Isso, da Tá. própria paciente. A gente transfere uma quantidade de músculo, uma quantidade de pele Aham. de algum lugar para preencher. Em geral, se retira das costas. Tá. Das costas. Então faz uma lipo já. Não, na verdade vai inteiro, né? Vai um bloco. Vai um bloco, Vai um sei. bloco. Eu acabei não deixando você responder. Você tá feliz? Tô super feliz. É. Pra mim, acho que foi uma... Como eu não passei dessa parte de me olhar sem a mama, assim, eu já me olhava com a mama. E, assim, quando eu fui, eu não sabia se eu ia ter a auréola ou não, né? E eu consegui manter a auréola, né? Tá. Então, basicamente, para mim, como se fosse uma E cirurgia no seu plástica. caso, a reconstrução, a retirada da mama não foi total, foi parcial, Foi é isso? Foi parcial, parcial. foi Tá. parcial. Quer dizer, e foi, na verdade, uma descoberta que os médicos tiveram na hora da cirurgia? Na hora da cirurgia. Tá. Eu fui sabendo das duas possibilidades. Ou a retirada total, ou eu conseguia fazer também a reconstrução Mas você parcial. chegou a decidir? Você estava lá fazendo... Não, né? Não, Alguém eu- decidiu por você. Sim, foi os médicos que Ah, tá. decidiram. Eles que decidiram Isso. tudo. Esse Eu fiquei negócio da sabendo das auréola, duas- né, é importante as mulheres saberem, eu acho que muita gente já sabe, a gente já fez matéria aqui, trouxe Sim. um tatuador aqui, porque eles refazem a auréola, não é, doutor? E fica perfeito, assim, fica quase perfeito, só não Imperceptível, né, é a praticamente. auréola Aham. mesmo, né? Mas, não é, doutor? Você trabalha também com esses tatuadores? Eu acho que assim, existem várias possibilidades de fazer a reconstrução, né? Tanto da areola quanto do mamilo. Você pode fazer a retirada da areola da outra mama, se for grande, diminui aquela areola e enxerta aquela areola do outro lado. Você pode fazer retirada de uma pele da virilha, enxerta que ela acaba adquirindo uma cor muito parecida com a areola antiga. Ah, tá. E também você pode fazer uma micropigmentação ou uma tatuagem. Em cima, Então são- né? tem um leque de Depois de possibilidades. quanto tempo ela vai fazer assim? Eu acho a partir do momento que ela já resolveu o formato e o volume da mama, para ela saber exatamente onde vai pôr a areola. Olha, nós estamos conversando então com o Dr. Leonardo Stella hoje sobre mastectomia e reconstrução mamária, né? Conhecendo aqui a história da Fernanda. Eu já fiz pergunta, a Maria Cândida já fez pergunta, mas agora a gente quer vocês saber se o não Brasil fizeram tem as pergunta, né? E vocês participam através do WhatsApp, 0 operadora 11 944 94 5023. Maurício, muito bom dia, seja bem-vindo ao Tudo Posso de hoje. Bom dia, Rafa, Maria, bom dia. Bom dia, Inclusive, querido. você acabou de tirar a dúvida de muita gente estava perguntando sobre a reconstrução do mamilo mesmo, né? Se tinha outro método além da tatuagem, então o doutor já respondeu. A Madalena, de Manaus, ela fez a reconstrução e ela usou uma prótese. Só que ela tem dúvida se essa prótese precisa ser trocada e se precisa, de quanto em quanto tempo? Olha, boa pergunta, hein? Por favor, doutor.
Madalena, é o seguinte, todo o material que você coloca no seu corpo, ele sofre um desgaste. Então, não só quem faz reconstrução, mas quem coloca uma prótese de mama, tem que ter uma revisão, porque essa prótese vai sofrer um desgaste. Em média, são 10 anos, que é recomendado fazer a troca. Engraçado, porque assim, eu tenho silicone, da última vez que eu coloquei, falaram que essa era que eu podia ficar direto com ela. Definitiva, Definitiva. isso? Então não tem isso aí, doutor? Não é bem assim, porque a prótese acaba sendo um corpo estranho. E o organismo vai atacar esse corpo estranho. Hoje, então, você vê a qualidade da prótese, ela resiste mais tempo. Mas tem uma hora que ela vai chegar no prazo de validade, vamos dizer assim. Nós já entrevistamos, inclusive, vários profissionais aqui, né? Eles trouxeram para a gente várias informações e até disseram, doutor, que hoje houve um avanço, né? Nos últimos tempos, né, em relação a essas próteses, né? Que as de hoje já não são mais iguais àquelas de 10 anos atrás, né? Que eram colocadas, né? Isso melhorou muito, né? Para a vida da mulher, né? Melhorou porque são próteses mais modernas, elas têm camadas em volta do gel, o gel é mais coeso, tem camadas, e essas camadas que, na verdade, retardam o ataque do corpo sobre a prótese. Bom, a gente tem aqui, vamos mostrar, né? Isso é bacana. Vou pegar. Ai, O doutor trouxe para a gente aqui para poder ilustrar. essa daqui é de quantos ml? Deixa eu ver aqui atrás. Deve ser de uns 300. Não? Bem mais. Bem mais? Bem mais! Você vê como eu não tô por dentro desse negócio. Essa Quanto aqui que é de 525. 525? Uau. E Essa 420. No caso, a pessoa que tem a doença não está muito preocupada quanto que você vai colocar, e sim na necessidade que tem, não é? Eu acho que a pessoa que tem a doença, ela tem que ter uma coisa trabalhada muito na expectativa. Porque nem tudo que a gente quer é Acontece. possível fazer. Mas a gente tenta trabalhar para dar melhor qualidade, melhor expectativa, tentar chegar na expectativa dessa pessoa. Tem gente que às vezes cabe uma prótese dessa. Às vezes não cabe, às vezes tem que colocar uma prótese expansora, que é uma prótese que vem murchinha, você vai enchendo com soro para esticar aquela pele, esticar o músculo. Entendi. Essa aqui, por exemplo, já é uma prótese com um formato mais anatômico, né? Você olha, ela tem mais embaixo. Essa aqui é mais inteira, mais redondinha. Mas isso aqui é meio caído, né? Então, É o peito caído. então, você vai se basear na outra mama. Ah, entendi. Então, se já for um justamente. pouquinho caído, aí tem que ser. Então, você faz uma reconstrução próxima da outra mama também, para Entendi. tentar o mais natural para a Porque paciente. senão ficam dois seios diferentes. Você fica um né? redondo e um mais O barrigudinho. senhor vê essa transformação psicológica da mulher depois que faz a cirurgia? A reconstrução. Sim, eu tenho muitas pacientes que às vezes procuram numa angústia de voltar a ter a feminilidade delas. E aí a gente tem que conversar e trabalhar muito, porque nunca vai ser igual a mama que ela já tinha. Tem que trabalhar muito esse aspecto dela. Tem outras que vão para a cirurgia já, que vão fazer a reconstrução imediata, e também tem essa expectativa que vai sair tudo igual. Não é bem assim. Elas têm uma qualidade, um aspecto muito bom. Mas exatamente como era antes, não tem E, como. doutor Leonardo, quando que o cirurgião decide se vai ser prótese ou se vai ser reconstrução por músculo? Então, às vezes decide só na hora. Só na hora. Tá. Às vezes tem que estar muito bem preparado. Então, você não chega com uma ideia só. Você chega com várias alternativas. É o caso que a própria Fernanda relatou aqui, né? Que na hora o cirurgião não sabia se seria retirada total ou parcial da mama. É isso, doutor? Isso. Porque é conversado com a paciente antes, fala assim, existe a possibilidade. Quem conversa é um mastologista, ele fala, olha, talvez eu tenha que retirar tudo, às vezes tem que retirar um pedaço, porque eu vou mandar para congelação, para biópsia durante a cirurgia e vão ver como está lá dentro. Decidiu, ele que decide o que vai ser feito, na verdade, porque ele vai, não, vou ter que tirar. O objetivo é tratar a doença. Depois a gente vai recuperar a função. Então, se ele acha que tem que tirar tudo, aí a gente já tem que pensar. Então, pode ser que tem que tirar a pele das costas, tirar músculo, ou talvez tem que esperar um pouco para refazer. Então, tem que deixar muito bem explicado antes. Tem um caso muito famoso, né, que é o da Angelina Jolie, que ela, sem estar doente, retirou os seios, né? E aí houve um questionamento. Ela deveria ter feito isso ou não? Isso é exemplo para as mulheres ou não? Um exemplo positivo ou não? O que a senhora acha disso? Eu acho que são casos bem específicos, né? Pelo que me consta, pelo que a gente sabe da mídia, ela já tinha um histórico familiar importante, ela tinha um histórico genético importante. A mãe né? faleceu de câncer. E ela fez alguns exames genéticos, alguns estudos genéticos que apontavam uma possibilidade muito alta.
não é para todo mundo que isso cabe. Eu acho que isso tem que ser muito bem conversado com o mastologista, com o geneticista, para realmente ver, olha, a sua chance é muito alta de ter, então vamos fazer. Porque tem casos que você não tem como prever. Casos um pouco mais incomuns. Por exemplo, o da Fernanda é um caso mais incomum, de aparecer durante a gestação. Ok. É. Aham. Então, você não Mas- tem como prever. Eu acho que isso até foi positivo. Porque, assim, às vezes você não faz o autoexame e tudo. Quando você está amamentando, você fica concentrada no seu seio e você vê exatamente o que está acontecendo. De repente, Deus colocou na sua vida neste momento, verdade. não é verdade? É Para verdade. você perceber. Porque, assim, verdade. pelo que eu entendi, você fez a cirurgia muito rapidamente. Você descobriu, fez e fez a reconstrução, não Isso, foi? foi super Então, rápido. quando tira rápido, né? E as chances de voltar, acho que são. O senhor não é oncologista, mas pelo que a gente sabe, né? As chances são menores. Bom, o WhatsApp, o Maurício tem mais pergunta pra gente aí, Maurício, por favor. Tem sim, Rafa. A Adriana, de Pernambuco, ela está perguntando se depois que coloca uma prótese, se atrapalha o médico na hora do exame de mama. E aí, Adri, doutor? Na verdade, não. Hoje existem vários métodos. O ultrassom hoje está muito avançado. Existe a mamografia, existe a ressonância magnética. Então, não vejo que impeça nada. Tá. Você já passou por esses exames depois? Já, Fernanda? eu faço a cada 6 meses. A cada 6 meses. Eu faço a ressonância. Tranquilamente, sem problema. Tá, agora tira uma Eu também curiosidade. faço a mamografia, Aham. porque a Isso, mamografia você tem prótese, né, tem Maria? que Isso. fazer. Aham. E é tranquilo. A gente vê, né, a prótese lá. A gente vê na imagem a prótese, mas nunca teve problema. Nunca Tá, teve agora, ô problema. Fernanda, tinha uma curiosidade minha. O câncer, né, a tua doença foi diagnosticada quando você estava amamentando, seu filhinho estava com 4 meses, você estava amamentando ali. Isso impediu, de alguma forma, o processo de amamentação ou Sim, não? eu tive que parar de Teve que imediato. parar de amamentar. Tá, Eu perfeito. parei. Assim que eu descobri, né, quando eu peguei o estado da biópsia, aí já parei de amamentar. Não pude mais amamentar. Tá. Mas eu consegui amamentar aos 3 meses, né? De Por até que isso 4. acontece, doutor? No caso dela, pelo que eu estou entendendo, é um tumor que respondia a estímulo hormonal. Então, quanto mais ela amamentasse, mais estímulo ia ter. Ok. Então, ela parou de amamentar porque ela teve que suprir esse hormônio da produção do leite. Tá certo. Maurício, o WhatsApp tá aí? Vamos lá? Tem sim, ó, Rafa. O Arthur Veiga, ele é da Paraíba. Ele está perguntando no caso do homem, né? Se ele tiver um problema como esse, se a reconstrução do mamilo é o mesmo processo feito nas mulheres. Olha aí, os homens também querem saber, doutor. Como funciona? Um dado interessante, homem também pode ter câncer de mama, Aham. né? O homem tem um resquício de glândula, então ele pode desenvolver. Muito mais raro, mas existe. Pode ser feito, praticamente é o mesmo procedimento feito na mulher. Pode certo. fazer sim. E a reconstrução é igualzinho, né? Pode ser com Mamilo. tatuagem ou transferência de tecido de algum outro lugar. Mas pode fazer sim. Tá certo. Olha, vamos agradecer então a presença aqui do doutor Leonardo Stella, médico cirurgião, falando hoje sobre essa reconstrução. Doutor, muito obrigado, né? Prazer tê-lo aqui. E, Fernanda, parabéns pela sua história, né? parabéns. Até por compartilhar com outras Exatamente. mulheres, né? Justamente a situação que você vivenciou, né? Sim. Obrigada a vocês pelo... O que Isso você é muito gostaria de importante. falar para as mulheres que estão passando por isso? É um não tenham medo? Não, na verdade, assim, quando a gente recebe o diagnóstico, chore tudo que tiver que chorar, mas depois leva para o lado positivo. Porque a doença, ela vem como uma evolução. Então, tem os momentos difíceis, mas dá para superar. Sabe Vai que, passar. hoje, Maria Cândida, acho que não foi por acaso isso, mas eu ouvi uma frase assim, enquanto houver 1% de chance, tenha 99% de fé. Nossa, É. que bonito! Acredite nisso então, né, doutor? Que bonito. É realmente possível isso. É. Doutor, mais uma vez, obrigado Fernanda. Obrigada. A gente vai então Vou para um levar esse rápido silicone aqui intervalo. para guardar para daqui 10 anos. O intervalo, gente, no próximo bloco, o Aaron Hakanishi vai estar com a gente aqui, trazendo informações sobre o mundo dos famosos. Você participa através do nosso WhatsApp, 0 operadora 11 94494 5023. Intervalo é rapidinho, tudo posso já volta para vocês de todo o Brasil. Ó, doutor, esse é